Vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho da match do nosso querido Cool Dota Burn contra a match contra o B-Terror, né? Literalmente o terror o terror do nosso Burnzinho, né? Na minha opinião, eu acredito essa ser a match mais difícil, cara. É bem complicado porque muitas listas têm até utilizado ali o Fengs no main deck, então às vezes se o cara consegue fazer um bichão com Fengs, acabou o jogo. Então, cara, é uma match bem ruim. Bem ruim, eu acredito que seja a pior match pro Burnzinho. Mas claro, não é impossível de vencer, né? A gente pode sempre dar pra ganhar. O baralho é muito bom e a gente consegue em algumas situações. Eu tenho utilizado aqui, subido 3 Pyroblasts, 3 relíquias, tá bom? Nessa match. Daí o que eu tenho optado aqui? Retirar os Cassigs da mesma forma. Eu acho que o Cassig, ele é muito lento. Por mais que o oponente não utilize tantas remoções, geralmente ele vem muito pesado de hidro. Então, geralmente o cara vem com 6 Hydroblasts e ainda tem as remoções ali, né? Um Agony Warp, ali um Cast Down. Então, talvez perder o seu segundo turno para fazer um Cassig e tomar uma frustração não seja tão interessante. Lava Dart eu tenho tirado todos os dois e um Reckless Impulse, porque eu tenho apostado mais em uma postura de ter one drops nessa match, certo? Eu acho que se você vai para uma postura de ser um pouquinho mais rápido, né, de tentar explodir o oponente mais rápido, eu tenho achado mais interessante do que uma linha que você deixa o jogo fluir. Claro, em algumas situações você vai ter um jogo mais contido, mais tranquilo, porque você vai fazer ali uma relíquia na um qual vai ficar atrasando o jogo do oponente, que é uma ótima estratégia também, tá? Mas no geral, a postura é sempre ir para cima e tentar ganhar o mais rápido possível, porque fato é que se o primeiro bicho cai na board, geralmente nós perdemos, né? Porque o oponente ele vai fazer ali uma Fangs no bicho, já vai sair batendo, recuperando 6 de vida. Dificilmente nós vamos conseguir resolver esse bicho porque o cara vai ter ali as listas utilizam ali 3 Spell Piercing, alguma. Aí depois vem 6 Hydroblast, então dificilmente a gente vai conseguir resolver esse problema, beleza? Muito interessante a gente estar sempre atento aqui nas relíquias. O momento correto de estourar essas relíquias, tá? Na match. Sempre fica de olho ali nas manas do oponente, na quantidade de cards que ele tem no grave, de forma com que se ele pode castar ali alguma criatura grande de alguma forma, né? Você sempre tá estourando a relíquia ali, a não ser que às vezes algum turno você possa tentar entrar na mente do oponente e falar, pô, ele tem aqui contadinho aqui 7, juntando aqui o Grave com as lentes, ele consegue 7. Portanto, se ele fizer um bicho agora, nesse turno, ele vai se tapar, eu mato ele na volta, entendeu? Então, nessas situações, de repente, vale a pena a gente ali armar um bait pro oponente, vamos dizer assim, mas de forma geral, a gente quer sempre estourar essa relíquia antes que o oponente possa fazer ali um bichão ali, passar com algum backup, enfim, né, alguma coisa que vai complicar o nosso game. Então sempre ficar atento ali para estourar na hora correta ali em resposta às vezes a um Totscour ou alguma coisa do tipo, beleza? Aqui nessa match é sempre importante que a gente tenha ali uma pressão na early game. A gente precisa muito ali, às vezes, ter sempre uma Monastery na um ou ali um Kuldota na 2 no mínimo ali um Voldaren na um para você já começar a pressionar o oponente de certa forma. Porque se você vai deixando o jogo passar, por mais que você consiga, às vezes, colocar uma relíquia cedo, se você não pressiona, o oponente, de certa forma, vai conseguir chegar a um patamar do jogo onde ele vai fazer um Totscour ali em resposta. Você vai ter que estourar, mas mesmo assim ele vai ter outro card que vai milar cards nele. E ele vai resolver um bichão de qualquer jeito e vai ganhar. Tá? Então a gente também tem que controlar e ser rápido, beleza? Controlar o grave do oponente e ser rápido, beleza? Então, acho que é isso. As Pyroblasts a gente pode utilizar ali de várias formas para resolver algum problema nosso. Então, por exemplo, eu quero fazer nadrar uma mana Monastery, com uma Pyroblast me dá uma segurança de que eu vá resolvê-la, né? Porque nos baralhos do B-Terror eu sinto que são mais efetivos no pós-side as Hydroblasts para remover as criaturas do que as próprias remoções, porque a remoção, o oponente geralmente vai precisar gastar 2 manas, né, para resolver um Cast Down, uma Agony Warp. Isso às vezes abre espaço para que ele tome alguma jogada. Então a Hydroblast é muito mais funcional nesses momentos aí. Então o Pyroblast passa a ser uma ótima opção, até mesmo para às vezes ali matar uma serpente ali, um terror do oponente, ou às vezes anular ela, às vezes você anula um card de 1000 que vai permitir com que o oponente que não vai permitir com que ele faça a criatura, né, o bicho. Então ele tem muita utilidade ali em vários momentos, né? E eu vou estar aqui mostrando uma partida aqui, né, que eu fiz contra o B-Terror ali pra gente comentar e ter uma noção junto.
Vamos lá, aqui a gente começou na play. Nossa mão é uma mão ok, né? Não tem como negar. Tem mana Monastério, nós vamos. Mana Monastério, beleza. Ótimo início, né? Aqui eu vou pra linha do Reckless Impulse. Eu poderia ir para a linha de dar de fazer aqui implemente, dar um Chain Lightning, mas eu gosto muitas vezes nessa match, principalmente no G1, gente poder acumular ali algum Bolt, alguns Chain Lightnings, porque às vezes o oponente faz ali um Gurmag muito cedo e passa tapado. Então acaba tornando interessante às vezes a jogada de dar 2 Bolts no Gurmag, qual ele vai estar com o Grave vazio depois, né? Você remove a ameaça dele, um possível problema que pode levar uma Fengs ali até no G1, e continua botando clock, botando pressão. Às vezes ele não tem cards para despejar mais cartas no grave e fica ali com aqueles bichos travados na mão. Então, uma linha muito interessante. E eu fiz e me revelou uma Monastério e um Cask. Isso aqui é excelente, né? Para um G1, isso aqui é excelente porque ele não tem hidro. Muitas vezes ele nem equipou uma mão com Counter Spell, ele não sabia do que eu tava jogando. Então, isso aqui é perfeito, simplesmente perfeito. 2 criaturas, problema. O oponente faz ali uma Brain, o que é melhor ainda para mim. Ele vai pra linha de ir pra cima também. Ele quer colocar cards no grave. Aqui eu faço o meu turno fortíssimo. Eu tenho uma mão com 2 bolts, eu consigo remover uma ameaça. Essa é uma ameaça ruim, mas aqui nessa situação, dificilmente o oponente vai conseguir voltar. Ele precisaria ali provavelmente de um Fengs, mas eu acredito que, eu não sei, eu acho que é letal. Aqui é letal. É letal com tudo aqui, eu provavelmente vou dar letal. Vamos lá, aqui Bolt. Implemente para poder dar um de dano a mais aqui, bate, e aí fica mais um Bolt, vai dar 9. Beleza, até passou, beleza. E simplesmente o nosso Reckless Impulse ganhou o jogo, né? Uma situação que nós estávamos na play, né? Um G1, e aí nós conseguimos resolver um Reckless Impulse muito providencial. 2 criaturas absurdas, né? Não precisa dizer. E viemos muito bem. O oponente não teve como responder. Beleza? Falta G2. G2. Começamos com essa mão. Eu me liguei, fomos a 6. Essa mão aqui, eu optei por tirar ali o artefatinho que não gera valor. Porque, vamos lá. Aquele artefato poderia ser útil para um Kuldota. Mas para resolver Kuldota, eu já tenho aqui o artefato do Voldaren, tá? Então, o que eu pensei? Eu pensei que se eu tivesse cartas que pudessem me gerar mais valor, seria mais interessante. Então, eu optei por deixar aqui na minha mão um Reckless e o Synthesizer, que vão ser cartas que vão me dar mais cartas, beleza? Então, foi meio que nessa linha, quanto à questão do side. Retirei aqui os 3 Cask, os 2 Dart, né? E um Reckless Impulse, como havia dito. E vamos lá. Vamos aqui de Mana Voldaren. O oponente sai com o Brainstorm. A gente sempre torce para aquele lock, né? Mas não foi dessa vez. O oponente ele saiu com ele bem agressivo, né? A gente percebe que ele quer fazer um bicho na early. O Reckless Impulse, ele perde ali o seu valor também por isso, ó. Vocês podem reparar. Eu fiz um Reckless Impulse aqui. Talvez pudesse ter ido para a linha do Synth. Talvez. Não sei se é interessante tão cedo assim. Mas olha aí, eu fiz aqui um Reckless e ele me revelou o quê? Um Pyroblast. Um card que eu não gostaria que fosse revelado, na verdade, né? Então é isso. Passamos o turno aqui, o oponente ele se mila e vai colocar ali uma criatura. Eu torço por um Bolt nesse momento. Ah, não, eu já tinha aqui, beleza. Então, obviamente, nessas situações a jogada vai ser, cara, remove o bicho o mais cedo possível. Não deixa esse bicho na board, porque se virar o turno, ele vai colocar o Fangs e a gente vai perder o jogo. Então, a linha mais interessante sempre remover o bicho, remover a criatura. Fizemos, foi muito bom, porque a gente tem até uma relíquia na board agora. Então eu posso tentar controlar o cemitério dele, né? E atrasar ainda mais o jogo dele. Por mais que nós tenhamos pouca pressão, dá pra gente segurar um tanto bem bom aqui o game. Ele faz land vai. Eu compro ali um Bolt. Provavelmente eu não vou fazer nada nesse turno. A gente quer acumular cards na mão. Nós não queremos entregar o nosso Synthesizer dessa forma. Então, aí, simplesmente. Ele deu um hidro ali. Uma jogada muito de desespero. Aqui talvez tenha sido um erro meu. Talvez. Talvez eu pudesse ter estourado. Pensado, pô, ele vai fazer ali um bicho que teria que ser um Gurmag, né? Na situação. 1, 2, 3, 4, 5. Não, na verdade não. Enfim, mas ali eu poderia ter chegado a essa conclusão de que ele vai fazer um bicho. Eu poderia ter estourado, sim. Talvez tenha sido um erro nesse momento. Mas, sendo um Gurmag, eu posso resolver ainda. Tá? Então, o que a gente espera muito aqui. Putz, pelo amor de Deus, me dá um Bolt, né? Não sei se eu estouro a minha relíquia. Ah, não, eu só simplesmente vou. Beleza, compramos o Bolt. Eu ciclei ali, terreno. E aí, por fim, achamos aqui o segundo Bolt.
sempre pra linha de matar o bicho, resolver o synthetizer, sempre. Ali sem pensar muito, eu faço ali o Cool Dota, né? No Synth, pra deixar a nossa relíquia. A gente revela outra relíquia que não dá pra castar ali, mas paciência, né? Prioridades. Prioridade era o quê? Matar o bicho. Beleza, resolvemos 2 bichos e temos uma pressão ok. Comprei o artefato, já fiz. Se ele gastasse uma counter ali, pra mim tanto faz também, né? Não é uma carta tão forte assim. Aqui eu estourei, pra não ter o perigo dele colocar um bicho, estourei a relíquia. Já estourando um implement, vamos dar draw, vamos tentar buscar recurso. Show. Comprei um terreno ruim, né? A gente vai, provavelmente vai ser um terreno que nós vamos ciclar ali com o Voldaren. Bater ali com os Goblins, fazer o Voldaren. Beleza. Talvez pudesse ter ciclado, mas... Ó, ele dá uma Hydro ali, que é bom pra gente nesse momento. Vamos ciclar o terreno, não. Bolt e cicla o terreno. Beleza, o oponente tá a 5. Ótimo draw. Vamos bater ali, a gente tem letal, né? Se o oponente não tiver uma resposta. Daí, bater 3, beleza. Daí a gente vai... Não, eu segurei o Chain Lightning, que eu gostaria de ter 2 cards na mão, né? Pra poder puxar uma com o bait, de repente. E eu não queria, por exemplo, que ele tivesse um CS, anulasse, e aí encheria o grave dele pra que ele pudesse fazer um bicho por menos mana na volta. Portanto, que eu pensei, se ele, tipo, fazer um bicho, que ele utilize quase todas as manas dele, porque, de repente, o meu próximo draw mata ele, né? Porque ou eu mataria batendo, né? Ou eu mataria, talvez, dando um draw, enfim, eu teria várias formas de matar ele e ele não poderia se proteger se ele fizesse um bicho pagando as manas. Mas aqui, pra minha surpresa, o meu oponente fez um Dark Ritual. Isso aqui desandou bem a situação pro meu lado, entende? Porque aí, o que você imagina nesse momento? Ele tem um Fangs aqui, né, cara? Não tem o que fazer. Daí eu compro ali uma relíquia, a gente vai provavelmente estourar para dar um draw nessa relíquia. A gente compra uma Monastery, que não resolve muito bem o nosso problema daqui. Porque se ele fizer, se ele tiver o Fangs, a gente perdeu, a gente se ferra de qualquer jeito, né? A gente precisaria de um Bolt, talvez, pra baitar o Chain Lightning pra poder finalizar ele. Daí a gente dá o Chain Lightning. Talvez poderia ter feito a Monastério primeiro. Talvez. Mas não ia resolver o nosso problema. Se ele tivesse Fangs. E ele tinha Fangs. A gente perderia de qualquer forma. Ele dá um Chainer e aí o jogo já desanda, né? Vamos ver se a gente tivesse feito a Monastério. Talvez ele tivesse dado a CS. Eu acho que não. Ele tinha Fangs, ele ia segurar esse CS, né? Não tinha por que ele dar CS ali. Então, meio que foi isso. Nesse jogo aqui, é igual eu falei. Quando o bichão cai, coloca lifelink, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, galera. E aí, vamos pro G3. Aqui acabou, né? Eu vou conceder logo em seguida, porque eu vejo que não tem jogo. G3. G3 aqui. A gente abre uma mão bem aceitável, né, cara? Uma mão incrível, na verdade, porque nós temos aqui Mana Voldaren, temos Kuldota com mais um Voldaren, e aí depois temos Bushwalker, é uma mão que pressiona muito, temos uma Pyroblast para que possamos ali garantir que se o oponente sair de mana de ilha em pé, a gente possa resolver o nosso Kuldota, que é muito importante resolver um Kuldota na 2 nessa match. Então é uma mão incrível. A gente sai ele de Mana Voldaren, torcendo para que o oponente não saia de ilha sempre, mas ele saiu. E a gente vai fazer o nosso Kuldota, que ele vai dar um Pierce, e nós vamos de Pyroblast. Show. Pra cima. Tem poucas ideias. É aquela linha que eu falei. Sempre pra cima. Aqui eu decido não jogar em volta de Hidro. Porque, cara, tentei ele jogar o Voldaren na Hidro dele, se ele tivesse. Ele não anulou. Talvez eu também não anulasse, mas a gente sempre tenta baitar, né? E eu pensei, cara, eu tenho uma pressão excelente. E na volta eu posso tomar um Fumes, um Shrivel, alguma coisa do tipo. Vou tentar aqui meu Bushwalker, porque se resolver, esse cara vai estar com um problemão. E aí eu fiz o Bushwalker. Pra minha infelicidade, ele tinha a Hydroblast. Sem problema, eu tenho uma pressão ótima aqui. A gente sempre torce para que ele não tenha o Mana Fumes ou o Shrivel. Ele faz ali um Mental Note e Mana Tap. Perfeito. Tudo o que a gente precisa. Bater mais uma vez que seja com esses bichos é absurdamente bom. Eu prefiro aqui. Eu acho que eu não vou utilizar. Eu utilizo a Chain Lightning. Pra sempre estar utilizando. Ele deu outro Mental Note, né? Aqui provavelmente. Olha, ele faz um chain. É uma jogada muito boa pra gente que ele faça isso. E claramente a gente percebe que ele não tem nada. E se ele for fazer uma criatura, provavelmente ele vai ficar tapado. Então, se eu der um bom draw, ele vai perder o jogo, entende? Daqui ele vai fazer provavelmente uma criatura, né? A gente vai ciclar essa montanha, ver o que a gente compra. Compramos ali outro Voldaren. Fazemos Voldaren, compramos terreno, né? Do turno. Daí eu ciclo o terreno e eu precisava de um Bolt. Seria o ideal ali. Eu compro o Bolt.
Perfeito, a gente acaba fechando aqui a partida contra o B-Terror. Foi uma ótima match. Nós viemos com mãos muito fortes, conseguimos impor ali uma pressão no oponente, mesmo sem as relíquias, teve uma Pyroblast ali que foi providencial. O oponente não veio muito bem também ali, ele precisou fazer um turno ruim para pôr uma criatura, ele precisou se tapar, que é o que a gente sempre quer, né? E foi o suficiente aqui pra gente estar ganhando esse jogo. Até porque eu acho que a gente já tinha o Letal, ele tava a 5, era isso? Enfim, tivemos aqui o draw do Bolt foi providencial e conseguimos fechar a partida com uma mão muito apelona. É isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Calgate. Show, galera?